Oi, gente. Hoje é a nossa 7ª aula e espero que vocês estejam bem, que estejam conseguindo acompanhar a aula assim dessa forma, né, por áudio. E é isso, né? Sei que os nossos ânimos variam, né? Gostaria de ter vocês ao vivo para a gente poder conversar. E eu também, né, vou oscilando daqui, tem hora que eu tô mais animada, tem hora que eu tô menos animada, e aí vamos assim um dia por vez, né? E fazer a aula também é uma coisa bem positiva, assim, pra mim no meio de tudo isso. Então vamos, né? Hoje a gente começa mais uma vez deitados. E a ideia dessas aulas também por áudio é a gente trabalhar sempre coisas mais simples para não ter muitas possibilidades de erro, né? E trabalhar o que a gente conhece, tá bom? Por isso que as aulas também são mais, acho que um pouco mais curtas, né? Um pouco mais simples. Mas o bom do simples é a ideia da repetição, né? De fazer coisas que vocês conhecem e expandir as percepções, expandir a experiência de praticar mais, de perceber talvez coisas diferentes que a gente não perceba na aula em grupo. Então, com esse propósito, mais uma vez vocês vão se deitar, com os joelhos flexionados, e faz aquele movimento de espreguiçar mesmo, como a gente vem sempre começando a aula, e fica à vontade para espreguiçar, como vocês quiserem, de lado, com os braços para cima, para trás da cabeça. Se quiser movimentar também as pernas, movimenta os pés. E aí vai então acomodando os braços do lado do corpo. Então, deixando os joelhos flexionados, pés apoiados no chão. Comece fazendo algumas respirações, já trazendo a atenção para essa respiração, para os movimentos que você faz com a caixa torácica, com as costelas. Vamos então levar as duas mãos atrás da cabeça. E aí vocês vão fechar os cotovelos na direção do teto. E a ideia é alongar a cervical. Então só os braços fazem força, a cabeça descansa nas suas mãos. E aí veja se além do pescoço, se você sente alongar talvez um pouco a coluna entre as escápulas. Observa na posição ainda a sua respiração. Volta a cabeça para o chão e abre os cotovelos, né? Afasta os cotovelos, tocando o chão, abrindo o peito. E aí observa então esse abrir o peito, a sua sensação durante a respiração. E aí então você repete uma vez mais,
Entrelaça, né? Os dedos já estão atrás da cabeça, você puxa a cabeça mais uma vez pro peito. Volta então pro chão, mais uma vez abrindo os cotovelos e observando. Vai então agora trazendo os joelhos na direção do peito e aí você abraça os joelhos. Acomoda bem a cabeça no chão, trazendo o queixo mais perto do peito. Os ombros também mais próximos do chão. E aí observa esse apoio que você criou nessa posição. Então, percebe como você se colocou no chão. Vá afastando os joelhos e segure na ponta dos pés. Então, a mão direita segura na ponta dos dedos do pé direito, a mão esquerda no pé esquerdo. Se caso você não alcança o pé, você pode segurar na canela ou mesmo na calça, se você estiver usando, e aí traga os pés na direção do quadril. Perceba a diferença de apoio das suas costas. Vá colocando os pés no chão. Descanse os braços do lado do quadril. E por mais um momento, só observa a sua posição no chão, junto com a sua respiração. Vai então agora subindo o braço direito na direção do teto, até que o braço fique na linha do ombro, apontando para cima. E aí você pensa só no movimento do ombro, de tirar o ombro do chão e voltar o ombro para o chão. E aí quando o braço estica, o ombro sai do chão, a escápula também sai um pouquinho do chão. E aí você volta o ombro e assim volta a escápula. Procura fazer esse movimento com o braço bem solto, pensando só no movimento do ombro. Comecem com movimentos maiores e então vá fazendo movimentos pequenos, até que fique quase impossível de ver para quem estiver olhando de fora.
Vai então parando o braço e agora leve o braço lá atrás da cabeça, tocando as costas da mão no chão. Então toda vez que o braço ele tá na linha das orelhas, a gente pode chamar esse movimento de que os braços estão no prolongamento do corpo, né? Como se o nosso corpo continuasse para cima, os braços eles seguiriam essa linha. Então, seu braço direito está no prolongamento do corpo, as costas da mão estão no chão. E aí, se você puder, você alonga o braço no chão, sentindo também a diferença que acontece de um ombro para o outro. E aí procura um ponto entre esse alongar muito, esse esticar muito, e um alongamento que fique confortável, que você descanse o braço no chão, mas ainda assim sente que alonga. Vai então trazendo o braço direito para frente, do lado do seu quadril. E aí quando o braço está assim, do lado do nosso corpo, do lado do quadril, a gente diz que o braço está ao longo do corpo, né? Então, braços para baixo, na direção do quadril, ao longo do corpo. Braços para cima, na direção das orelhas, braços no prolongamento do corpo. Então, agora é a vez do braço esquerdo. O braço esquerdo vai subir na direção do teto. E aí você refaz aqueles movimentos de tirar o ombro e a escápula do chão e devolver a escápula e o ombro para o chão, concentrando o movimento na articulação do ombro, deixando o braço relaxado. Então, comece grande e vá fazendo movimentos menores. Vai então levando o braço no prolongamento do corpo, então as costas da mão tocam o chão atrás da cabeça. E você pensa primeiro em alongar bastante, espreguiçar. Depois que você encontrou esse ponto, você vai se acomodando, não deixando o braço mole, mas entre esse alongar demais em excesso e um alongar que tenha firmeza, mas que seja confortável. E aí, observe mais uma vez a diferença dos apoios dos dois ombros. Vai então trazendo o braço na direção do quadril, então os dois braços estão ao longo do corpo.
E agora os dois braços juntos vão na direção das orelhas. E aí você repete a mesma ideia de alongar bem os dois braços, observando o alongamento do abdômen e às vezes até essa elevação do peito, né? Como se a barriga estivesse já entrando um pouquinho mais para dentro. Então percebe que junto com os braços você também eleva um pouco a caixa torácica. E aí veja agora, então, se é possível cruzar os braços atrás da cabeça mais uma vez, levando a mão direita embaixo do ombro esquerdo e a mão esquerda embaixo do ombro direito. Se por acaso você não conseguir fazer isso, você deixa os braços alongados no chão onde eles estavam antes. E aí continua notando essa ideia do peito tá mais elevado, o abdômen mais alongado. E aí façam a respiração normalmente com amplitude, observando como é que o abdômen e o peito se comportam nessa posição, junto com uma respiração ampla. Relaxa os braços, traga os braços para frente novamente ao longo do corpo, do lado do quadril. Então, pensando nessa ideia de elevação das costelas, da abertura mais do peito, dessa elevação da caixa torácica junto com a elevação das costelas, a gente vai repetir o Uddiyana Bandha. Então, vocês vão respirar, soltar o ar todo com força e rápido, sem ar nenhum no corpo. Os dois braços vão tocar o chão lá atrás da cabeça mais uma vez. Você permanece sem ar o tempo que puder, observando a sucção do abdômen. Relaxa desse esforço, respira. Traga o braço mais uma vez para o chão, para o lado do seu quadril. E vamos fazer junto mais uma vez. Então você inspira, solta todo o ar rápido e forte, sem ar no corpo, no pulmão, os braços vão atrás no chão outra vez. Você pode inclusive alongar os braços para aumentar essa sensação de alongamento, de esticar, para perceber o abdômen um pouco mais. Relaxa, respira, traz o braço para frente. E façam então agora mais 2 vezes por conta de vocês, sempre observando os efeitos da prática depois que ela é feita. Então você observa durante, você observa no retorno. Então façam mais 2 vezes e depois voltem os braços do lado do quadril mais uma vez.
Então, agora, usando o apoio das mãos e dos pés no chão, com os joelhos ainda flexionados e um pouco afastados, vocês vão fazer a ponte, né? Então, eleve o quadril do chão. Aproveite para observar a quantidade de contração muscular, né? A quantidade de força que você coloca na execução da postura. Pensando que entre o máximo de força e nenhuma força, você vai procurar esse meio de força, né? Uma contração confortável, atenta. E além da percepção no corpo, você percebe também a respiração, a mudança das costelas, do peito, enquanto o ar entra e sai. Então retornando o quadril para o chão. Alongue as duas pernas por um momento, então as pernas alongadas, os braços continuam também alongados do lado do corpo. E aí, enquanto você descansa da posição que estava antes, percebam se vocês têm consciência do corpo todo. Então, mais do que a ideia de descansar de uma determinada posição, é a ideia de ter consciência do que você faz. Vamos então agora virar o corpo ao contrário, então o ventre para o chão, a gente vai ficar de bruços no chão, decúbito ventral. E aí já apoia as suas mãos embaixo do queixo, colocando os cotovelos no chão, que é uma variação da postura da cobra, como se a gente estivesse olhando lá na frente, né? Para algum mar, uma paisagem que você gosta de imaginar. Então o queixo fica em cima das suas mãos, os cotovelos no chão, e a cabeça fica alta, os ombros altos. E aí você vai soltando o peso das costas na direção do chão, soltando o ventre na direção do chão. Não precisa deixar a sua cabeça cair totalmente entre os ombros, assim você deixa um pouco de tônus nos ombros, na parte alta das costas, para você não se afundar entre os ombros. E aí fecha os olhos e respira profundamente, prestando atenção no contato da barriga com o chão, do ventre com o chão.
E aí lembra do assoalho pélvico, que é a contração da musculatura genital, como se você quisesse contrair para verificar se quer ir ao banheiro. Então você faz a contração, observa essa ideia de elevação, né? De quando você faz a contração da musculatura genital, é como se você estivesse percebendo que alguma coisa, que na verdade é o assoalho pélvico, ele sobe levemente. Então faça algumas contrações nessa posição, sem pressa, sem exagero também na contração, e observa o que acontece. Relaxa então a cabeça, agora o pescoço, pode virar a cabeça para um dos lados, deixar as costas agora assim relaxadas. Vai então apoiando o queixo no chão. E vocês vão entrelaçar os dedos nas costas. E a hora que quiserem, vão alongar os braços na direção dos pés. Enquanto você alonga os braços, os ombros saem do chão. Então, o braço puxa você na direção do pé. Se você puder, você alonga o pescoço, olha à frente. Ou mantém o queixo mais perto do peito. Mas observe a abertura do peito. Veja se você pode colocar um pouco menos de força do que você está fazendo agora para se manter aí na posição. Sempre que você pode voltar, sempre a hora que quiser, não precisa ficar esperando sempre a orientação. Então, descanse mais uma vez o pescoço para um dos lados. Vai então agora repetir a mesma ideia de posição, só que os braços eles vão ficar descansando nas costas, então você pode segurar no punho, a mão direita no punho da mão esquerda, ou descansar uma mão em cima da outra sobre as costas. E agora as costas sobem sem a ajuda desse braço, né, sem a ajuda de puxar, né, de estender os braços para trás.
E você pode também subir as duas pernas, então os dois joelhos saem do chão, como se fosse uma canoa. Então, ache o tônus entre o máximo da força que você pode pôr na posição e o mínimo que você precisa para estar aí com consciência. Volta devagar. Mais uma vez, descansa as costas, descansa o pescoço. Volte o queixo para o chão, a mão se apoia no chão na altura das axilas. E é só uma passagem para você apoiar o joelho no chão e ir para a postura da criança, que é também chamada Balasana em sânscrito. Então, sente sobre os calcanhares, acomode a testa no chão. Escolha como posicionar os braços, se vai ficar embaixo da sua testa, ou do lado do corpo, ou à frente do corpo. Vai levantando a cabeça. Então, você pode sentar. E aí, sentado, você já flexiona os dois joelhos, pensando em abraçar os dois joelhos, mas na posição sentada. Então, você abraça os joelhos, os pés estão no chão, os joelhos abraçados. E pensa no seu equilíbrio e veja se, pensando numa bolinha ou pensando na mesma posição da criança, você vai pensando em ficar redondo e tirar os dois pés do chão. Então, vai se equilibrar sobre o quadril, sobre o cóccix. Vai aproximando o queixo do peito, então deixando a coluna bem redonda. Veja se sente as vértebras se apoiarem uma na outra, se a coluna gosta desse movimento.
Volte os pés para o chão. E aí pense em repetir esse movimento de tirar os pés do chão, se apoiando sobre o quadril. Só que agora, ao invés de deixar a coluna curvada, você vai usar esse apoio nos joelhos para levar o peito para fora, então deixar a coluna alinhada. E aí, se você puder, você vai alongando um pouco os joelhos, podendo ou não usar o apoio das mãos no joelho para fazer a postura do barco. Então, dentro do que você consegue, você vai alongar um pouco os joelhos, mantendo os pés na direção do seu nariz e usa as mãos ou não para se apoiar ainda nos joelhos. Vai então voltando as pernas para o chão e agora as duas pernas ficam alongadas no chão, pernas juntas. E essa posição sentada, com as pernas unidas e a coluna reta, é chamada de Dandasana. Você vai então elevar os dois braços, respirando. E aí leve as mãos na direção do pé, na direção da canela, procura um ponto onde você alcança. E aí vai se acomodando sobre as pernas, deixando o tronco um pouco mais relaxado. Então é importante que os joelhos fiquem alongados e aí não tem problema se a sua mão vai ficar mais perto do joelho. Então deixa esse alongamento acontecer sem exagero, sem esforço. Vá voltando o tronco. E aí, pensando em torcer, você vai cruzar a perna direita por cima da perna esquerda. Então, o pé direito pisa no chão, do lado do joelho esquerdo. E aí, você vai abraçar o joelho direito, abraçar a coxa direita com o braço esquerdo, enquanto a mão direita vai para o chão atrás, nas suas costas, na direção da sua coluna. Então, usa as duas mãos como ponto de apoio para torcer. A cabeça vira também para o lado direito, acompanha o ombro. Você observa a coluna torcer no eixo, né, rodar no seu próprio eixo. Mantenha a atenção na respiração e no desenho que você faz com o corpo todo.
Volte da torção, alongue as duas pernas mais uma vez. Parem por um momento assim nessa posição, com as mãos do lado do seu quadril, as duas pernas alongadas. Vai então se acomodando para agora torcer para o outro lado. Então, a perna esquerda que flexiona, você abraça com o braço direito e vai levando a mão esquerda para trás. Faça os seus ajustes, busque uma posição confortável, mais firme. Você torce a coluna, mas tira a tensão dos ombros, tira a tensão da onde você não precisa fazer força. Volte na torção. E agora cruze as duas pernas. Então, sente de pernas cruzadas ou alguma outra variação que você preferir com as pernas cruzadas, mas se puder, com as pernas assim. Então, sinta bem o apoio dos ossos do quadril no chão. Se acomode, movimenta um pouco, ou às vezes precisa erguer o quadril de um lado, do outro, para você sentar e perceber que está em cima dos ossos. Vai então fazendo movimentos com a coluna, de um lado para o outro, para frente, para trás, mas movimentos pequenos com a coluna reta, apenas para você perceber as variações de peso, né, de pressão sobre o quadril. Vai então deixando esses movimentos menores, procurando o eixo da sua coluna, né? Procurando como sentar realmente sobre os ossos do quadril com a coluna alinhada. Descansa os braços sobre os joelhos. Observe então a sua coluna, né? Então da base até o pescoço. Procura colocar um pouco de energia no abdômen para a coluna ficar firme, na musculatura das suas costas, sem que isso seja necessário mais tensão no trapézio, né, nesse músculo da parte alta das nossas costas, né, nos ombros. Então a coluna ela tá firme através do nosso abdômen, através dos músculos que recobrem a coluna. E você observa também agora o papel do assoalho pélvico, né, dessa musculatura genital, essa musculatura baixa, em manter a base da nossa coluna firme. Então, se por um momento, façam esse teste, você se esquecer de toda esse tônus que você coloca na musculatura para se manter em pé, se você se esquecer de tudo isso, você provavelmente vai perder todo esse alinhamento, né? Você vai ficar com a coluna lombar curvada, com o corpo todo meio caído. Então, começa a pensar do assoalho pélvico para cima, né? Que aquela leve contração de assoalho, é como se você quisesse contrair mesmo a musculatura do ânus e do períneo. Então, quando você faz uma leve contração, é como se você já colocasse a coluna para cima
E aí, essa leve contração da coluna, né, do assoalho, vai passando para a musculatura da coluna, que recobre a coluna lombar, que recobre a coluna torácica, e que aí recobre a cervical. E o abdômen faz a mesma coisa na parte da frente. Então, percebe que o seu corpo ele fica erguido, firme, mas de uma forma confortável, né? Então, você tem energia, tem consciência, mas se coloca de uma forma mais confortável. Mantenha a cabeça também erguida, como se olhasse à frente. E aí observa por um momento, então, como você construiu essa posição. Procure então se manter consciente dessa posição que você forma, dessa postura sentada, que é uma postura de meditação. E vai então expandindo a sua atenção para a respiração. Comece a fazer a sua respiração de contagem, né, que você está habituado. E por enquanto apenas inspire e expire nessa contagem de conforto. Então inspira num tempo e dobra a saída do tempo, observando principalmente o momento que você começa a soltar o ar, né? Que tem que ser suave. O pulmão não pode encher mais do que deveria. Ele enche o tanto que precisa, sem que você tenha uma sensação de que o pulmão vai estourar. Então você respira na contagem, respeitando o tamanho do seu pulmão e faz essa transição suave para expiração. Próxima vez que o ar sair, você pode encerrar a contagem.
E aí procurem levar a testa na direção do chão, as mãos na direção do chão ou dos joelhos. Vai então voltando o tronco. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção. E até a próxima aula para nós, para vocês. Um beijo. Namastê. Oi, gente. Hoje é a nossa 7ª aula. E espero que vocês estejam bem, que estejam conseguindo acompanhar a aula.